Galera, Ricardo Sampaio na área, sejam bem-vindos ao Vencendo Concursos. Nós vamos realizar a correção das 5 questões que caíram na prova de oficial de administração. As questões foram bem elaboradas, foram questões que exigiram do candidato o conhecimento básico de mais de um assunto em cada questão, contas longas, envolvendo vírgulas. Então presta muita atenção na nossa correção, para que você possa entender como fazer o exercício, o que você acertou, o que você errou, para o próximo concurso aí você não está errando novamente. Quero repetir que a banca exigiu do candidato um pouquinho mais, né? Ela tem exigido e mantém exigido que você saiba vários assuntos dentro de uma questão, e você vai observar isso quando da resolução. Vamos lá? A primeira questão. Essa questão ela vai envolver juros. Tá? Que envolve juros simples. Vamos ler o exercício. Uma pessoa recorre a um parente para que lhe empreste um determinado valor. E este aceita lhe emprestar o valor mediante correção por juros simples. Para isso, esse parente lhe apresenta 2 propostas para o pagamento. Primeira proposta. Então, vou aqui para a primeira proposta. Vai pagar 6 de 1.194,40. 6 vezes de 1.194,40. Uma taxa de juros de 3,24% ao mês. Na segunda proposta, vai pagar 10 vezes 873,60. Ok? Por enquanto é só isso que o exercício fala. Veja bem, o exercício ele me dá um montante, a taxa e o tempo. Com isso eu consigo descobrir o capital. E aí que está a primeira diferença que a banca veio inovando aí. Normalmente, a fórmula que você utiliza é a forma dos juros. Capital vezes taxa vezes tempo. E a fórmula para o montante é o capital mais juros. Porém, existe uma outra fórmula, pouco utilizada, porém muito importante, que diz que montante é igual a capital vezes 1 mais taxa vezes tempo. Por essa fórmula, eu tendo o montante, a taxa e o tempo, eu acho capital. Ok? Vamos lá, então. Vou aumentar não. Então, qual é o meu montante? É 6 vezes 194,40. Então, eu vou fazer aqui 194,40 vezes 6. 6 vezes 4, 24 foi 2. 6 vezes 4, 24 com 2, 26 foi 2. 6 vezes 9 dá 54, 55, 56 foi 5. 6 vezes 1 dá 6, com 5, 11. 6 vezes 1 dá 6, com 1, 7. Uma casa depois da vírgula, então eu tenho um montante de 71, 66,40. A taxa de 3,24% ao mês, que é igual a 0,0324, e o tempo de 6 meses. Então, como que fica a minha fórmula? 7.166,40 é igual a capital vezes 1 mais taxa de 0,0324 vezes 6. Então eu tenho que fazer essa multiplicação aqui, ó. 0,0324 vezes 6. 6 vezes 4, 24 foi 2.
2 vezes 6, 12, 13, 14 foi 1. 3 vezes 6, 18 com 19 foi 1. 6 vezes 0, 0 com 1. 6 vezes 0, 0. 4 casas, 4 casas. Então ficou 7.166,4 é igual capital que multiplica 1 mais 0,1944 dá 1,1944. Então eu vou passar esse cara dividindo. Então qual é o meu capital? Eu vou pegar 7166,4 e vou dividir por 1,1944. Então vou fazer essa divisão. Vou fazer aqui, ó. 7166,4 dividido por 1,1944. Para fazer divisão com vírgula, as casas decimais têm que estar iguais. Então eu vou acrescentar 3 zeros aqui para deixar todo mundo igual. 4 casas aqui, 4 casas aqui. Então eu vou pegar aqui 71.664 e descobrir quantas vezes o 11.944 cabe ali, tá? Então eu acho que cabe aproximadamente 6 vezes. Então eu vou ver aqui quanto que dá 6 vezes, ó. 11.944 vezes 6 dá 24 mais 2, 6 vezes 4, 24, 26 foi 2, 6 vezes 9, 54, 55, 56 foi 5, 6 vezes 1, 6, com 5, 11 foi 1, 6 vezes 1, 6, com 1, 7. Então dá 71644 certinho, ó, 71644. Então aqui dá 6, 71664, zerou aqui, sobraram 3 zeros, que eu vou colocar aqui. Então eu descobri que o meu capital é de R$6.000. Agora eu vou aqui na minha segunda forma, segunda proposta. O meu montante é 10 vezes 873,60, que dá 8.736. Se eu tirar o capital daqui, ó, eu vou descobrir de quanto que fica os juros. 6, 3, 7, 2. Então tem os juros de 2,736. Agora eu vou utilizar essa fórmula aqui, ó. Então juros, que é 2,736 é igual capital 6.000 vezes taxa, que eu quero saber, vezes o tempo, que é 10. 10 vezes 6.000 fica 2,736 é igual a 60.000 vezes a taxa. Então a taxa nessa segunda proposta é de 2,736 dividido por 60.000. 2,736 não dá para dividir por 60.000, então eu vou acrescentar um zero e aqui 0, vírgula. Ainda não dá, ó, 27.360. Outro zero, outro zero. Agora, quantas vezes os 60.000 cabe dentro do 273.600? Né? Cabe aí 4 vezes. Não, é 4 vezes. 4 vezes 60.000 dá 24.000. Aí eu vou colocar 24.000 aqui, ó. Fica 0,06330. Fica 33.600. Acrescenta outro zero, tá? Quantas vezes os 60.000 cabem em 336.000? 5 vezes. 5 vezes 60.000 dá 300.000. Então fica 0,00630. Outro zero, ficou 360.000 agora. Então dá 6 vezes. 6 vezes 60.000 dá 360.000 e o zero aqui, ó. Então a minha taxa ficou de 4,56%. Então a taxa de 1 é 4,56% e a taxa do outro era 3,24%. Tá? Então eu vou colocar aqui 4,56 menos 3,24. 6 menos 4 dá 2, 5 menos 2 dá 3, 4 menos 3 dá 1, 1,32, que é o meu gabarito, alternativa B.
Exercício bem complexo, principalmente por exigir essa fórmula e esses diversos cálculos envolvendo vírgulas. Então tem que prestar muita atenção na hora de resolver. Fechou? Vamos para o segundo exercício. Ó, a figura representa um terreno retangular A, B, C, D. Onde BC é 28. Então ele já fala que BC aqui, ó, é 28. Na região BCE, BCE, essa região desse triângulo aqui, a área é de 168 metros quadrados. E vai ser construído um belo jardim. Enquanto no restante do terreno, que é essa parte aqui, ó, que é a forma de um trapézio, será construída áreas comuns. Sabe-se que a razão do segmento DE é de 1 para 3. Então aqui é uma parte, aqui são 3 partes. É correto afirmar que a razão entre a área destinada ao jardim e o restante da área do terreno, nessa ordem, é igual. Então veja bem. Como eu tenho a área e a base, eu consigo descobrir essa altura aqui, ó, utilizando a fórmula do triângulo. A área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Então a área do triângulo, desculpa aqui, então 168 vai ser 28 vezes a altura dividido por 2. 168 vezes 2, passou esse 2 aqui multiplicando, dividido por 28 é a minha altura. Então vou dar uma simplificada aqui, eu vou dividir por 2 e por 2. Então a minha altura ficou 168 dividido por 14. 168 dividido por 14 dá 1, sobra 2, 8, 2, 2 14, 28. Então a minha altura aqui é 12. Então aqui, esse pedacinho aqui tem 12. Como ele é 3 partes, e aqui é uma, se eu pegar o 12 e dividir por 3, eu sei que cada parte é 4. Então eu descubro que essa parte aqui de cima é 4. Então todo esse meu lado aqui, ó, é 16. Agora eu tenho os dois lados do meu retângulo. Com os dois lados do meu retângulo, eu consigo descobrir a área do retângulo. É só fazer 28 vezes 16. 6 vezes 8 dá 48, foi 4. 2 vezes 6, 12, 13, 14, 15, 16. 1 vezes 8, 1 vezes 2. 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, foi 1. 448. 448 é a área de todo o meu retângulo. De tudo isso aqui, ó. 448. Se eu pegar o 448 e tirar a área do triângulo que eu sei, fica 0. 6 para 14 menos 6 dá 8. Aqui emprestou, né? Ficou 3. 3 menos 1 fica 2. Então eu descubro que a área do trapézio aqui é 280. Como ele quer a razão dessa área do trapézio com a área do triângulo, na verdade, a área do triângulo com a área do trapézio, então eu vou pôr aqui que 168 sobre 280. Agora basta você simplificar. Se eu dividir esse cara por 2, eu fico aqui com 50, 84. E aqui fica com 140. Se eu divido por 2 de novo, aqui fica 42 e aqui 70. Se eu divido por 2 de novo, aqui fica 21 e aqui 35. Agora dá para dividir por 7. Aqui dá 3 e aqui dá 5. E aqui eu obtenho o meu gabarito. 3/5, alternativa D aqui, ó. Tá, então esse exercício exigiu você trabalhar a razão, trabalhou a área do triângulo, área do retângulo, simplificação aqui para achar a nova razão. Tá? Também é trabalhoso, porém não tão difícil. Dá para ter feito isso aí, hein? Vamos ver os próximos exercícios. Um piscicultor acaba de disponibilizar para vendas de sua produção de tilápias, que totaliza 8,34 toneladas.
Então ele tem aí 8,34 toneladas. Sabendo que o peso médio de cada peixe para abate é de 600 gramas, quantas unidades desse tipo de peixe aproximadamente serão disponibilizadas? Então, primeiro, eu tenho que transformar esse cara para gramas. Eu tenho que lembrar que uma tonelada é igual a 1.000 quilogramas. Certo? Então, 8,34 vezes 1.000 quilogramas, eu chego a 8.340 quilogramas, 8.340 quilogramas. Eu vou transformar esse cara para gramas, ó. Lembra da tabelinha? Quilogramas, hectogramas, decagrama, grama. Se eu tenho 8.340 quilogramas, para transformar em gramas fica 8.340,000. E isso eu vou dividir por 600, que é o peso de cada peixe. Posso cortar 2 zeros aqui, 2 zeros aqui. Então vai dar 1. 1 vezes 6, 6, sobra 2. 7, 8, abaixo 3. 3 vezes 6 dá 18. Sobra 5 aqui, abaixo 4. 9 vezes 6 dá 54, para 54 nada. Sobraram 2 zeros aqui que eu vou colocar aqui. Então a resposta é 13.900. Só que as minhas respostas estão em notação científica. Eu tenho que andar com a vírgula até 1, alguma coisa. Então se eu andar aqui até o 1, eu vou andar 4 casas. Tá? Então fica 1,39 vezes 10 elevado à quarta potência. Tá? Então é uma forma de notação científica. E a alternativa B. Se você quer arriscar entrar com recurso nessa questão, dizendo que eles não colocaram notação científica no conteúdo, você pode tentar. Pode ser que dê certo. Ok? Então você pode tentar um recurso aí, dizendo que notação científica não foi especificamente dito que cairia. Ok? Bora para a questão. Vamos então para a questão 14. O número de alunos matriculados no ensino médio em um determinado colégio é 30% superior ao número de alunos matriculados no ensino fundamental. Então vamos começar a fazer algumas anotações aqui. Ó. Então, os alunos do ensino médio é 30% a mais que do ensino superior. Tá? Então é 1,3 vezes do ensino fundamental. Desculpa. Ensino fundamental 2. Sabes que o número de alunos do Fundamental 2, 1/4 está matriculado no 6º ano. Então vamos lá, do Ensino Fundamental 2. Ensino Fundamental 2. Eu sei que 1/4 está no 6º ano. 20% está no 7º ano. 0,3 está no 8º ano. E 35 no 9º ano. O que a banca fez aqui foi escrever a mesma coisa em notações diferentes. Então veja bem, 0,3 é a mesma coisa que 30%. 1/4 é a mesma coisa que 25%. É só você dividir 1 por 4. Mesma coisa que 25%. Então, regra geral, eu tenho 25% aqui, 20% aqui, 30% aqui e o restante aqui. Só que o restante, quanto que falta para 100 aqui, ó? 30 mais 20, 50, com 25, 75. Então, 25% aqui. Então, 35 equivale a 25% dos alunos. Certo? Se eu multiplicar isso aqui por 4, então, eu descubro 35 vezes 4, 140. É a quantidade de alunos que eu tenho no ensino fundamental. 140. Como no ensino médio eu tenho
1,3 a mais, 30% a mais, se eu pegar o 140 e multiplicar por 1,3, dá 0, 3 vezes 4, 12 foi 1, 3 1, 3 com 4, 0, 4, 1, 0, 2, 8, 1. Uma casa depois da vírgula, eu acho aqui 182 alunos no ensino médio. E por fim ele fala que no ensino fundamental 1 eu tenho 94 alunos matriculados. Então eu preciso agora somar os 182 do ensino médio, os 140 do ensino fundamental e os 94 alunos do ensino fundamental 1. Obtendo aqui a resposta, 416, alternativa A. Beleza? Essa é uma das 5 a questão mais tranquila de se realizar. Vamos finalizar agora a correção com essa questão. Essa questão ela é bem exigente, porque eu tenho que pensar que eu tenho aqui um hexágono que tem um perímetro de 18 centímetros. Se o perímetro é 18, cada lado desses aqui, 18 dividido por 6, tem 3 centímetros. Ele quer saber o perímetro da circunferência. O perímetro da circunferência, na verdade, é o comprimento da circunferência, dado pela forma 2 vezes π vezes o r, o raio. Então eu tenho que descobrir o raio aqui. O centro do hexágono e da circunferência coincidem, tá? Se eu fizer uma ligação aqui, ó, com todos os vértices do hexágono, eu estou dividindo o meu hexágono em triângulos iguais, já que eu estou falando de um hexágono regular. Certo? Então aqui eu fiquei com um triângulo, onde eu pego aqui a parte de baixo que eu sei que é 3. Tá? Esse triângulo aqui é um triângulo equilátero. Como que eu sei? Eu sei que esse lado é igual a esse. Ok? Se eu pegar aqui o círculo todo, eu tenho 360, ok? Então, 360 dividido por 6 dá 60. Se aqui é 60 e esses dois lados são iguais, esses também são 60, o que faz desse triângulo um triângulo equilátero. Um triângulo de 3 lados iguais. Agora eu quero que você perceba o negócio. Eu vou apagar tudo isso que eu fiz para você tentar enxergar o que eu quero aqui, ó. Vou apagar tudo. E presta atenção só aqui, ó. Nesse triângulo equilátero que eu havia comentado, que o raio ele é exatamente a altura do triângulo equilátero. E aí eu quero lembrar nas minhas aulas lá que eu falei de duas coisas muito importantes. A diagonal do quadrado. Se eu tenho um quadrado de lado L, a minha diagonal é L raiz de 2. E a altura do triângulo equilátero. Se eu tenho um triângulo equilátero de lado L, a minha altura é L raiz de 3 sobre 2. Isso foi falado nas nossas aulas. Então, a altura do triângulo equilátero aqui é o meu raio. Como o meu lado é 3, eu acho o meu raio fazendo 3 raiz de 3 sobre 2. O exercício diz para eu usar a raiz de 3 como 1,73. Então, eu vou fazer 1,73, vou multiplicar por 3. 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 7, 21 foi 2. 3 vezes 1 dá 3, com 2, 5. Duas casas, 5,19. Vou dividir esse cara por 2. Para dividir, 2 zeros aqui para ficar igual. 2 vezes 200 dá 400 aqui, ó. Sobra 119, 0, 200 aqui cabe quantas vezes?
5 vezes. 5 vezes 200 aqui vai dar 1000. Vai sobrar aqui 190. Acrescenta outro zero. Aí vai caber 9 vezes. 2 vezes 9 dá 1800. Sobra 100. Acrescenta outro zero. 5 vezes 200, 1000. Então eu achei o raio 2,595. O comprimento da circunferência é 2 vezes π vezes o raio. Então eu vou multiplicar esse cara aqui por 2. Duas vezes 5, 10 foi 1. 2 vezes 9, 18 com 19 foi 1. 2 vezes 5, 10 com 11 foi 1. 2 vezes 2, 4 com 5. 3 casas depois da vírgula. E agora eu vou multiplicar por π. Que é aqui, ó. 2 vezes π vezes o raio. 4 vezes 0 dá 0. 4 vezes 9, 36. Foi 3. 4 vezes 1, 4, 5, 6, 7. 4 vezes 5, 20. 1 vezes 0 dá 0. 1 vezes 9 dá 9. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 5 dá 5. 3 vezes 0 dá 0. Retomando aqui, ó. 3 vezes 0 dá 0. 3 vezes 9, 27 foi 2. 3 vezes 1, 3, 4, 5. 3 vezes 5, 15. Vou somar. Então ficou 0. 6. 16 foi 1. 7, 8, 9. 10, 11, 12 foi 1. 6. 1. Aqui eu tenho 3 casas depois da vírgula, mais 2, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 16,29, então aproximadamente 16,30 centímetros. Ok? Então o que eu precisava saber aqui é que o raio da circunferência é a altura do triângulo equilátero, que é L raiz de 3 sobre 2. Sabendo isso, você matava a questão. Valeu, galera. Eu espero que você tenha gabaritado a prova, mas se não gabaritou, não desanima, continue estudando. Estude os conceitos básicos da matemática, que você não vai ser vencido, tá? Nós vamos continuar trabalhando. Lembra que não temos os nossos cursos. Tem um curso aí para o TCM, tem um curso de aprovação anual, e que nós vamos trabalhar todos os conceitos básicos, devagar, sem pressa, porque a sua aprovação virá, depende da sua dedicação. Se inscreva no meu canal, Gabaritei Matemática. Se inscreva também no Vencendo Concursos, acompanhe as nossas dicas. E é isso aí, valeu! Vencendo Concursos aqui, você vence!